aí, hein? O autismo nível 1 vai ou não vai acabar? Se você tem um filho autista nível 1, ou se você é um autista, ou convive com alguém que recebeu esse diagnóstico, talvez você tenha visto essa discussão circulando nas redes nos últimos dias. E talvez você tenha pensado assim, peraí, estão dizendo que meu filho não é mais autista? Ou estão dizendo que meu diagnóstico tá errado? Ou eu posso perder os direitos que hoje ele tem ou eu tenho? Então eu quero começar pela informação mais importante desse vídeo. Não, o autismo nível 1 não acabou. Ninguém acordou hoje menos autista do que era ontem. E não existe, neste momento, uma mudança oficial nos principais manuais diagnósticos dizendo que pessoas nível 1 deixaram de fazer parte do espectro autista. Mas existe sim uma discussão acontecendo e a gente precisa falar sobre ela. Olá, eu sou Maíra Gaiato, neurocientista, psicóloga, fundadora do Instituto Singular e eu trabalho diretamente com crianças e adolescentes autistas há mais de 20 anos. E antes de explicar essa discussão, eu preciso te contar uma coisa que talvez mude a maneira como você enxerga os níveis de suporte. Nível de suporte não é nível de autismo. Autismo não é uma régua que de um lado existe uma pessoa pouquinho autista e do outro uma pessoa muito autista. Quando falamos em nível 1, nível 2 ou nível 3, nós estamos falando sobre necessidade de suporte, o quanto esta pessoa tem autonomia, consegue fazer as coisas esperadas para aquela idade nos ambientes que ela vive, escola, casa, social. De uma forma bem simplificada, o DSM-5, que é um dos manuais diagnósticos que fala sobre transtornos mentais, ele divide assim, o nível 1 requer suporte, pouco suporte, e consegue desempenhar bem os papéis que precisa para a idade. O nível 2 requer suporte substancial, ou seja, precisa de muito suporte para conseguir fazer as coisas que precisa na escola. Precisa de programa de ensino individualizado, precisa de monitoramento de ATs, precisa de ajuda da direção, precisa dos pais ajudarem em casa, precisa de AT, precisa de terapias. E o nível 3, mesmo com muito suporte, não consegue fazer as coisas esperadas para a idade. Então precisa de um suporte substancial, não tem autonomia e independência. Percebe que a palavra central é suporte? Essa classificação, ela tenta nos ajudar a entender quanto apoio aquela pessoa precisa para conseguir desenvolver e fazer as coisas do dia a dia. Não é determinar o quanto o autismo dela é verdadeiro ou não. Mas Maíra, então de onde é que saiu essa história? Muito bem, essa discussão ela não surgiu completamente do nada. Existem sim pesquisadores discutindo há algum tempo se uma categoria tão ampla quanto transtorno do espectro autista consegue representar adequadamente as pessoas que têm perfis tão diferentes e necessidades tão diferentes. E essa é uma discussão científica legítima. A ciência faz isso o tempo todo. Não é só com autismo, isso acontece com outros transtornos também. A ciência revê conceitos, questiona classificações e tenta encontrar formas mais precisas de compreender e de colocar essas pessoas em grupos. O que nós não podemos fazer é pular várias etapas e transformar uma discussão científica em decidiram que o nível 1 não vai mais ser autista, não decidiram. Isso é só o que estão falando nas redes sociais para ganhar audiência, para você ficar ali envolvido. Uma hipótese científica, um artigo, uma proposta ou uma opinião de determinados pesquisadores não altera automaticamente os critérios diagnósticos utilizados no mundo inteiro. Para uma mudança desse tamanho acontecer, existe um processo muito maior de produção de evidências, discussões, consenso, revisão dos manuais utilizados para diagnóstico. Então, se você chegou até esse vídeo com medo de que o diagnóstico do seu filho, ou até o seu, simplesmente deixasse de existir e você tivesse mais prejuízos ainda, relaxa. Não é isso que está acontecendo. O autismo nível 1 precisa e será respeitado, porque a partir do momento que se tem um diagnóstico, é porque se tem prejuízos. E as pessoas que estão no nível 1 de suporte são aquelas que a gente consegue mais, estimular, recuperar e ter menos chance de ter ansiedade, depressão, suicídio, que é o que acaba acontecendo com aquelas que não têm suporte e têm prejuízos. Mas eu quero aproveitar essa notícia para falar de uma coisa que me preocupa há muito mais tempo.
Tem uma frase que pessoas autistas nível 1 escutam demais. Nossa, nem parece que você é autista. Ou, mas ele fala tão bem, ele estuda, ele trabalha, nossa, mas você tem amigos. Ele olha no olho, ele consegue fazer tanta coisa sozinho. E muitas vezes essas frases são usadas como evidência de que aquela pessoa quase não tem autismo. Parece até um pouco irônico ou desvalida o sofrimento que a pessoa tem. Percebe o quanto isso é errado? Porque existe um comentário e uma pergunta que nenhuma dessas pessoas faz. Quanto custa para essa pessoa conseguir fazer tudo isso? Você pode olhar para uma criança que passou o dia inteiro na escola e pensar, ela ficou bem, mas talvez ela chegue em casa completamente desregulada. Talvez essa família sofra a noite inteira sem dormir. Você pode olhar para um adolescente conversando com os colegas e perceber que ele passou ali uma conversa inteira tentando calcular quando falar, como responder, qual expressão que ele tinha que fazer e se aquilo que ele disse foi adequado. Você pode olhar para um adulto que trabalha horas, 8 horas por dia e não enxergar o nível de exaustão que ele sente depois de passar essas horas todas administrando barulhos, se regulando sensorialmente de uma série de interferências, administrando interação social, mudanças, demandas, improvisos. Pode existir dificuldades invisíveis, com flexibilidade, com funções executivas, com organização, com comunicação social, com estímulos sensoriais, com regulação emocional, com mudanças dessas previsibilidades, com situações para quem está olhando de fora, parece que são simples. Por isso, eu queria que você guardasse essa frase. Às vezes o autismo nível 1 parece leve para quem olha, mas não é para quem vive, e nem para as famílias. E aqui existe uma armadilha super perigosa. Quanto mais uma pessoa consegue se adaptar, mais fácil é acreditar que ela não precisa de suporte. Só que conseguir fazer alguma coisa e conseguir fazer alguma coisa sem sofrimento são duas coisas diferentes, né? Uma criança pode conseguir permanecer em uma festa, mas passar 2 horas em sobrecarga. Ela pode conseguir ir para uma escola, mas precisar de um esforço enorme para suportar aquele ambiente. Ela pode conseguir conversar, mas ainda tem muita dificuldade para compreender ironias, intenções, regras sociais implícitas, ou para perceber quando alguém está tentando se aproveitar ou abusar dela. Ela pode conseguir tirar notas excelentes e não conseguir organizar a própria mochila, começar uma tarefa ou lidar com uma mudança inesperada na rotina. Uma habilidade não apaga uma dificuldade, e uma dificuldade invisível continua sendo uma dificuldade. E tem mais uma coisa importante que eu lembrei agora. As necessidades de uma pessoa, elas podem mudar ao longo da vida e também podem ser muito diferentes dependendo da área que nós estamos observando e das demandas do ambiente. É justamente por isso que existe hoje uma discussão importante sobre formas de descrever melhor os perfis individuais. Imagina 2 pessoas diagnosticadas com nível 1. Uma pode ter excelente desempenho acadêmico, mas ter uma dificuldade enorme de interação social e flexibilidade psicológica, sabe? De aceitar coisas diferentes do script mental. Outra pode se comunicar socialmente com facilidade, mas apresentar questões sensoriais e executivas de planejamento, de organização, de execução, que interferem super na sua rotina. As 2 receberam o mesmo diagnóstico, o mesmo nível de diagnóstico, nível 1, mas elas não precisam necessariamente das mesmas coisas. Percebe que existe uma discussão bem mais importante aqui? E é aí que eu acredito que a discussão científica fica realmente interessante. Não quando a gente pergunta, quem merece continuar dentro do autismo? Vamos pensar que... Não é isso. É quando perguntamos, como podemos entender melhor aquilo de que cada pessoa precisa? Se você é mãe, pai ou familiar de uma pessoa autista nível 1 e chegou até aqui e está preocupado com tudo isso, eu quero te pedir uma coisa. Não duvide das dificuldades que você conhece tão bem por causa de uma discussão que você viu na internet. Se o seu filho precisa de suporte, essa necessidade não desaparece porque alguém escreveu um post dizendo que nível 1 nem deveria ser autismo. E também não transforma nível 1 em um teto. Não pense, como ele é nível 1, ele deveria conseguir sozinho. Eu, honestamente, não sei como os manuais diagnósticos vão classificar o autismo daqui a 10, 20, 30 anos. A ciência muda.
Os nomes mudam, provavelmente vai mudar, porque são tipos de autismo diferentes. Só que as classificações melhoram, e isso é esperado, não tem nenhum alarme. Mas tem uma coisa que não muda: a pessoa continua sendo a pessoa. As dificuldades que ela enfrenta não desaparecem porque uma classificação mudou. As habilidades dela também não desaparecem. E a necessidade de ser compreendida, respeitada e receber o suporte adequado continua existindo. Por isso, quando alguém perguntar: o autismo nível 1 vai acabar? Talvez a resposta mais importante seja: hoje não existe uma mudança oficial dizendo isso. Mas, independente do nome que a ciência use no futuro, o nosso trabalho nunca deveria ser descobrir quem é autista o suficiente para merecer ajuda ou não. O nosso trabalho é entender que ajuda essa pessoa precisa para viver melhor. O objetivo, no fim das contas, nunca foi fazer alguém parecer menos autista. É ajudar aquela pessoa a ter mais autonomia, comunicação, participação e qualidade de vida. Ser feliz. Se você conhece uma família que ficou preocupada depois de ouvir que o autismo nível 1 vai acabar, compartilhe esse vídeo com ela. Na maioria das vezes, a desinformação chega muito mais rápido e em um volume muito maior do que a informação boa, verdadeira. E eu quero saber uma coisa nos comentários: qual é a dificuldade de uma pessoa autista nível 1 que você acha que as pessoas mais subestimam e que a gente precisa falar aqui? Eu quero muito ler as mensagens porque talvez elas me ajudem e ajudem outras famílias a perceber que não estão sozinhas nessa experiência. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando os conteúdos sobre autismo, desenvolvimento e cérebro. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Esse ano o Instituto Singular completa 10 anos e para comemorar eu decidi fazer algo que tem muito a ver com tudo que nós construímos até aqui. Transformar esses 10 anos de conhecimento em alguma coisa que possa acompanhar você para sempre. Então, no dia 10 de setembro, às 20 horas, eu vou explicar ao vivo aqui no YouTube como ter acesso para sempre, vitalício, a todos os meus cursos, inclusive aos que eu vou criar para o resto da minha vida. Vai ser a melhor oferta da história. Então, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e se inscreve para receber o link de participar.